Quero saudar cada irmão, cada irmã com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Capítulo 18 de Mateus. Enquanto você abre aí a palavra, quero fazer uma pequena introdução aqui. Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro traz consigo muitas datas significativas e traz também muitos temas relevantes, como, por exemplo, o Outubro Rosa. E dentre as datas significativas aí, nós temos Dia dos Professores, temos Dia das Crianças, temos o Dia da Reforma Protestante. E hoje o que eu gostaria de falar com você, eu refletir juntamente com você, é a respeito de um dos temas, ou uma dessas datas, não propriamente da data em si, mas do tema que ela levanta, que é o Dia das Crianças. Eu gostaria que junto comigo, você refletisse a respeito de a criança que Deus espera que eu seja e a criança que eu insisto em ser. A criança que Deus espera que eu seja e a criança que eu insisto em ser. A primeira, a criança que Deus espera que eu seja, reflete o cuidado, reflete o amor, reflete o projeto de Deus para a minha vida, o projeto de Deus para a sua vida. A segunda mostra imaturidade, egoísmo e insubmissão. O texto que nós vamos ler vai nos ajudar a compreender um pouco isso. Então, você já abriu aí a sua Bíblia, já abriu o seu smartphone, você que está em casa também. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mesmo assentados, nós aqui no templo, você aí na sua casa, com toda a reverência que a palavra do Senhor merece. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos que ela possa encontrar em cada um de nós terra fértil, onde ela possa frutificar, Senhor, onde ela possa se multiplicar. Que nós possamos, Senhor, compartilhá-la, aonde quer que nós estivermos, por meio do nosso testemunho, Senhor, por meio das nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados e amadas, então o texto diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram para ele uma pergunta. E certamente essa pergunta não nasceu naquele momento, certamente essa pergunta já fazia parte das conversas dos discípulos, certamente essa pergunta já estava na cabeça de muitos deles e deve ter sido alvo de muitas das discussões, das conversas que os discípulos tiveram. Já era certamente há muito tempo motivo de discussão entre eles. E eles queriam saber o seguinte: quem é o maior? Na verdade, eles estavam querendo saber quem é o mais importante. Quem é aquele que tem maior valor? Na verdade, era isso que eles queriam saber. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu pedi a alguns pais e algumas mães que perguntassem para as suas crianças aqui da igreja, que fizessem exatamente essa pergunta. Quem é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa de mais valor para você?
E as respostas dela foram muito parecidas, né? Elas disseram que era Deus, disseram que era Jesus, disseram que era o avô, disseram que era o pai, disseram que era a mãe. Crianças. Crianças que disseram aquilo que estava dentro dos seus corações. Crianças que mesmo tão pequenas já entendem que o mais importante é aquele em quem você pode confiar. Que o mais importante é aquele que você sabe que te ama. Simples assim. Talvez se essa pergunta fosse feita para alguns de nós, adultos, a resposta demoraria um pouco mais a chegar, porque nós ficaríamos pensando o que é certo dizer. O que seria politicamente certo que eu respondesse? Não teríamos a espontaneidade de uma criança. Aí eu fecho o parênteses. E voltamos ao texto. A atitude de Jesus, então, diante do questionamento daqueles discípulos é surpreendente. O texto diz que Jesus chama uma criança e coloca essa criança no meio deles. E essa ação é muito significativa quando nós entendemos que para a sociedade daquela época, a criança não tinha valor algum. A criança não era sequer contada naquela sociedade. Aliás, assim como as mulheres, as crianças não eram contadas. As crianças não tinham nenhum status de poder, as crianças não tinham nenhum poder de decisão. Esse poder de decisão, esse status de poder, era dado sim aos homens e aos adultos. Eles sim tinham esse status, eles sim representavam esse padrão de poder naquela sociedade. Homem e adulto. E Jesus, mais uma vez, como em todo o seu evangelho, ele quebra paradigmas e ele traz ensinamentos que são de valor eterno. E Jesus traz esse ensinamento para aqueles discípulos, e Jesus traz esse ensinamento para mim e para você nessa noite. Quando Jesus chama essa criança, Jesus está demonstrando a ela e a todos aqueles que estão ali que ele a estava enxergando. Jesus coloca essa criança no centro. Jesus traz essa criança para o meio, dá a essa criança lugar de destaque. Jesus diz para aquela criança que ela é importante, que o reino de Deus é também para ela. Aliás, ele diz mais. Ele diz que todo homem, que toda mulher tem que se converter ao ponto de se tornar como aquela criança. Isso é condição, inclusive, como diz aqui no texto, no versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. De modo algum. Não há um mais, nenhum porém. Se nós não nos convertermos, se nós não nos tornarmos as crianças que Deus espera que nós sejamos, de modo algum entraremos no reino dos céus. É o que diz a palavra de Deus. Então Jesus não deixa os discípulos sem respostas. Sem resposta ele diz, olha, o maior no reino dos céus, o maior é aquele que for como essa criança. Essa é a criança que Deus quer que nós sejamos. É aquela que sabe quem ela é e sabe quem Deus é. É a que é humilde diante da grandeza de Deus. É aquela que é dependente diante do amor do Pai. É aquela que se entrega aos cuidados de Deus. Aquela que confia. Aquela que se deixa conduzir. É aquela que não adota falas nem comportamentos competitivos. É aquela que não busca ter o controle de tudo, nem ter o controle sobre todos. Há muitos de nós adultos que gostamos de controlar tudo e gostamos de controlar a todos. Há muitos de nós adultos que gostamos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Que as regras sejam feitas, ou que as regras seguidas sejam as nossas regras. Há muitos de nós adultos que gostamos
quando as coisas acontecem da maneira que nós dissemos que as coisas têm que acontecer. Mas a criança que agrada ao coração de Deus é a criança que revela a sua humildade, mas que também revela a sua inocência. Ser inocente não significa ser tolo, não significa ser ingênuo. Ser inocente significa não ser malicioso. Ser inocente significa não ser maldoso. Ser inocente significa não ser maledicente. Ser inocente significa enxergar a vida sobre um outro parâmetro, o parâmetro da igualdade. O de que todos nós somos importantes, o que todos nós temos valor, que nós somos corpo e que nós precisamos um dos outros. Eu vi um tempo atrás um post, uma mãe colocou um post no Face, dizendo que o filho dela de uns 3, 4 anos, mais ou menos, pediu a ela que comprasse 2 camisas iguais para um evento que aconteceria na escola dele. E a mãe não entendeu muito, mas tá bom, filho, vamos comprar as 2 camisas. E ele disse para a mãe, eu quero 2 camisas, uma é para mim e outra é para o meu coleguinha. Eu não lembro o nome do colega dele agora. Mas enfim, ele queria uma camisa para ele e uma igualzinha para o coleguinha. E ele justificou para a mãe dizendo, mãe, eu quero uma camisa e uma igual à minha para ele, porque nós somos parecidos. Ele disse para a mãe, nós somos parecidos. Com a camisa, nós vamos ficar iguais. Aí a mãe posta a foto das 2 crianças com as camisas que ela comprou. Um era negro e o outro era branco. Sabe, amados, quando a gente não atrapalha, quando a gente deixa a criança ser criança, é revelado por meio dela uma sabedoria divina. Muitos aqui são mães, mas aquelas que não são também já devem, mães e pais, já devem ter visto, presenciado, já devem ter passado por uma situação assim. Quando 2 crianças brigam, se o adulto não interferir, em pouco tempo elas fazem as pazes, não é assim? Em pouco tempo elas se entendem. Agora, quando os adultos interferem, aí a coisa fica feia. Aí é pai indo bater na porta do outro pai, é mãe indo até a escola para reclamar. Enquanto isso, as crianças já fizeram as pazes, já se entenderam, já está tudo certo. Porque criança perdoa. Sabe por que criança perdoa? Porque na sua sabedoria divina, a criança entende que hoje ela puxou o cabelo da coleguinha, mas que amanhã a coleguinha deu um chute na canela dela. Então está tudo certo. Hoje eu erro, amanhã é ela quem erra. Hoje eu perdoo, amanhã ela me perdoa. Agora o adulto não. O adulto só enxerga o erro do outro. E bate no peito com orgulho dizendo, eu sou assim mesmo, não perdoo. Não perdoo mesmo. Fez comigo, vai ter que pagar. E pior ainda, porque esse texto, amados, vocês se lembram, é Jesus falando com os discípulos. É Jesus falando com os crentes. É Jesus falando com aqueles que caminharam com Ele, que ouviram os seus ensinamentos. É Jesus falando comigo e com você. Que muitas vezes dizemos sim, que acreditamos no Senhor, que somos seus discípulos, mas não perdoamos. E ainda nos orgulhamos disso. Não sabemos pedir perdão. E ainda batemos no peito dizendo que somos assim mesmo. Porque estamos certos. E queremos a nossa razão. Queremos que todos reconheçam a nossa razão. Na outra igreja que eu pastoreava, nós estávamos num evento e uma criança chegou até mim e disse assim, do nada, pastora, eu te amo. E eu, na minha racionalidade de adulto, perguntei para ela, por quê? E ela, na sua sabedoria divina, me respondeu, porque eu amo, ué. Amo
porque amo. A criança, ela sabe que quando ela recebe amor, o que ela tem que fazer é simplesmente aceitá-lo e devolvê-lo, e multiplicá-lo, e reparti-lo, e dividi-lo. Adulto não, adulto quer racionalizar, quer saber o porquê de tudo. A criança que Deus espera que nós sejamos é a criança que perdoa. É a criança que ama, que aceita a afetividade. É a criança que sabe que todos nós somos iguais. A criança que Deus quer que nós sejamos não precisa se preocupar em conquistar um lugar de destaque no reino de Deus, porque é o próprio Deus quem vai conceder a elas esse lugar. Aquela que não era contada na então sociedade e aquela que hoje é tão menosprezada na sociedade atual. Ela serve para mim e para você, assim como ela serviu para aqueles discípulos e para todos aqueles que acompanharam esse momento. Ela se torna uma figura de inspiração, ela se torna uma figura de humildade, um paradigma de espiritualidade, porque criança faz tudo com transparência, criança faz tudo com sinceridade, uma sinceridade que às vezes até nos constrange. Mas essa é a criança que Deus quer que nós sejamos. Elas não escolhem, como muitos de nós, o caminho da hipocrisia religiosa, fazendo coisas para que os outros vejam, e não para a glória de Deus. Mas tem também aquela criança que nós insistimos em ser. Aí eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, ele trata a respeito da unidade da fé. Os versículos anteriores que nós não lemos, ele diz que o Senhor concedeu dons às pessoas. Diz que chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres. E diz que ele deu esses dons visando o aperfeiçoamento dos santos, para que se desenvolvessem o seu chamado, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com o objetivo de que a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus seja uma realidade e que todos alcancemos a plena varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. E aí chegamos no texto. E que não mais sejamos como meninos. Que não mais sejamos como esses que acreditam em tudo o que é dito e que são levados por todo o vento de doutrina. O Senhor não quer que nós sejamos meninos na fé e no conhecimento de quem Ele é. Nos alerta a palavra, nesse texto e em vários outros, que haverão falsos profetas, que haverão pessoas que não são aquilo que aparentam ser, que chegarão até nós muitos discursos que parecem ser a palavra de Deus, mas que na verdade não são. Que vão nos induzir ao erro, como diz a palavra. E nós não podemos ser imaturos, buscando ouvir aquilo que nós queremos. Nós não podemos ser imaturos, buscando ouvir da parte de Deus aquilo que vai afagar a nossa alma, que vai alimentar a nossa vaidade. Nós precisamos entender que o centro das nossas vidas, que o centro da palavra, que o centro da igreja é Cristo Jesus. Não sou eu, não é você.
Então nós não podemos buscar nos colocar no centro. E agora levados pelo nosso egoísmo, levados pela nossa imaturidade, não pelas mãos de Jesus Cristo, como foi no texto que nós lemos em Mateus. Não podemos nos colocar no centro, por meio do nosso egoísmo, por meio da nossa soberba, que entende que nós somos os maiores e que nós somos os maiorais. Eu tenho visto, amados, no meu tempo como membro de igreja, no meu tempo como pastor, muitos que se afastam da igreja, muitos que deixam de vir à igreja, porque dizem que a palavra foi muito dura. Ou porque dizem que a palavra não está indo ao encontro da sua necessidade. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós tiramos Cristo do centro. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos desvalorizando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos rejeitando a graça e a misericórdia de Deus. A salvação que Cristo nos oferece. Isso entristece, amor. Essa atitude infantilizada e imatura entristece o coração do pai. É certo que a criança passa por aquela fase egoísta. A gente sabe, né? Aquela fase que ela não quer dividir o brinquedo dela com ninguém. Aquela fase que tudo é só para ela. Mas tem que ser uma fase. Não pode perpetuar. Não pode ser regra. Tem que passar. E para isso nós precisamos buscar conhecer o Senhor. Nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, porque nela está toda a revelação que eu e você necessitamos. Nós não precisamos seguir homens e mulheres que se dizem profetas e que têm uma palavra de revelação, porque toda a revelação do Senhor está na sua palavra. Deus pode usar homens e mulheres para trazer para você uma mensagem? Pode sim. Mas isso não tem que ser o essencial, isso não tem que ser o fundamental. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não contextualize a palavra de Deus de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas perspectivas, ou de acordo com o seu próprio entendimento. Não busque lugares, não busque pessoas onde a palavra de Deus é distorcida. Eu poderia dar aqui para você vários exemplos de textos que são usados de maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Textos que são moldados para agradar homens, para agradar mulheres. E que, infelizmente, estão sendo pregados em muitos lugares, por homens e por mulheres que se dizem pastores, pastoras, pregadores, pregadoras, profetas e profetisas do Senhor. Eu vou trazer só um exemplo. Lá em Filipenses, capítulo 14, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em muitos lugares, esse texto é tirado completamente do contexto. Se você observar o contexto em que Paulo escreve isso, é um contexto de necessidade, é um contexto de total adversidade. Paulo não diz ou não se coloca como se ele fosse um super-herói, dizendo que tudo ele podia, que todas as coisas poderiam vir porque ele estava pronto para vencer a todas elas, porque ele era forte o suficiente, não. É um contexto de necessidade, é um contexto de adversidade que ele vai declarando ali a sua fé. E aí ele diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Leia o texto, reflita nele. Filipenses 14. Infelizmente, em muitos púlpitos tem sido pregada essa palavra e outras de uma forma muito distorcida, dando ao homem características que não são dele, mas características que são do próprio Deus, tornando assim o homem um usurpador, aquele que toma
um lugar, ou que ocupa um lugar, ou que deseja ocupar um lugar que não é o seu lugar. Busque, meu amado irmão, minha amada irmã, ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Participe de um grupo de discipulado, onde você vai crescer, onde você vai aprender, onde você vai conhecer a sã doutrina. Você vai desenvolver um estilo de vida que te leve à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Você vai desenvolver um estilo de vida onde você possa experimentar a unidade da fé, ou seja, crer nas mesmas coisas que estão reveladas na palavra do Senhor. Não é cada um crendo em uma coisa diferente, é na revelação que está na palavra do Senhor. Ter os mesmos fundamentos de fé. Poder dizer qual é a razão da sua esperança. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, nesse texto, foi questionado por alguns fariseus acerca da ressurreição. E Jesus diz para ele: olha, vocês estão errando, porque vocês não conhecem a palavra de Deus, porque vocês não conhecem o poder de Deus. E muitas vezes, amados, eu e você erramos também, porque nós não conhecemos a palavra de Deus e não conhecemos o poder de Deus. Então conheça a palavra, estude a palavra. Peça ao Espírito Santo que te dê o entendimento necessário. Abra o seu coração para a ação do Senhor. Conhecer a palavra e o poder de Deus. Participar de um grupo de discipulado. Vai te ajudar a não errar. E se você errar, vai te ajudar a não permanecer no erro. Reconhecer e assumir os nossos erros e buscar corrigi-los é sinal de maturidade. Idade não é sinal de maturidade. Anos de igreja não é sinal de maturidade. Títulos não garantem. Capacidades não garantem maturidade. A maturidade é revelada quando há uma plena consciência de quem nós somos, das nossas limitações e também dos nossos talentos. A maturidade é revelada quando nós reconhecemos o valor que há no outro, quando nós nos entendemos como iguais, quando nós assimilamos e quando nós testemunhamos no nosso viver que nós somos livres o suficiente para declararmos que somos totalmente dependentes de Deus. Essa é a maior liberdade que eu e você podemos ter. A liberdade de assumirmos a nossa dependência de Deus. Fecha os teus olhos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino e eu pensava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas próprias de menino. Jesus é o ponto de mutação na nossa história. É quando nós deixamos de ser a criança que nós queremos ser e nos tornamos a criança que Deus espera que nós sejamos. E é o próprio Jesus quem nos chama ao amadurecimento. Que nos chama a romper com algumas coisas que atrapalham e que impedem o nosso crescimento espiritual e pessoal. Se coloque na presença do Senhor agora. Peça que o Espírito Santo te revele aquilo que tem impedido que você cresça. Mas que ao mesmo tempo você continue sendo criança. Que você cresça espiritualmente. Mas que você continue sendo criança no entendimento de que você depende de Deus. Que você continue sendo criança na sua inocência, na sua alegria, na sua espontaneidade. Ser adulto não significa ser sério e formal o tempo todo.
É preciso manter a alegria do sorriso fácil. É preciso usar a imaginação. Use a sua imaginação. Usar a imaginação tem a ver com aquilo, com crer ou com ver aquilo que não existe. Isso não é muito parecido com o conceito de fé que Hebreus nos traz? Deixe que as coisas de menino fiquem no passado. Cresça, meu irmão, minha irmã, cresça. E deixe que Cristo apareça. Você vai ouvir uma canção agora. Enquanto você ouve essa canção, se coloque na presença do Senhor. E permita que o Espírito Santo te revele aquilo que você precisa deixar para trás. E aquilo que você precisa fazer para se tornar a criança que Deus espera que você seja. Em nome de Cristo Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, numa atitude de humildade, de reconhecimento de quem Tu és e de quem nós somos, ó Deus. Nós nos derramamos diante de Ti e Te dizemos, Senhor, nessa noite que precisamos de Ti. Precisamos do Teu cuidado, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus. Mais uma vez, Pai querido, nós Te pedimos perdão por todas as vezes que insistimos, Pai, nas nossas meninices, que deixamos de testemunhar, Deus, do Teu amor, da Tua verdade. Que queremos, Deus, pregar a nossa verdade, Deus. Que queremos impor a nossa forma de ver a vida, Senhor. Que
queremos impor a nossa racionalidade. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos perdoa. Todas as vezes que perdemos a inocência, Deus, que somos maledicentes, que julgamos, que acusamos, que condenamos, Senhor. Nos perdoa, Deus, todas as vezes que te tiramos do centro, que tiramos Jesus Cristo da centralidade, que deixamos de valorizar o sacrifício da cruz, Senhor. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que vamos em busca, Senhor, aqui e acolá, de uma palavra que venha ao encontro daquilo que nós queremos ouvir, não daquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que nós nos entendemos, Deus, como deuses, querendo ter o controle de tudo e o controle sobre todos. Nos devolve, Pai, aquela confiança, Deus, da criança. Que se o pai disser para ela, pula que eu te seguro, ela vai pular, Deus. Na confiança de que o pai vai segurá-la. Em nome de Jesus, que diante das dificuldades da vida, Senhor, nós possamos ter a certeza que o Senhor está conosco. Que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que basta a nós crermos, Senhor. Que basta a nós deixarmos as coisas de menino que tem nos impedido de nos tornarmos as crianças que o Senhor espera que nós sejamos. Continua falando conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, continua ministrando nos nossos corações. Que Jesus Cristo, o centro da nossa vida, o sentido da nossa vida, a razão da nossa existência, continue sendo para nós aquele que nos enxerga, aquele que nos valoriza quando ninguém mais o faz, aquele que nos chama e aquele que nos coloca em lugar de destaque, não porque somos maiores, não porque somos melhores, mas porque somos amados e amadas por Ele. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.